Uma vez um homem sábio disse a seguinte frase: "As pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento." Essa frase foi dita por Albert Einstein, e coincidentemente ou não, vimos nesse capítulo o personagem que foi inspirado nele sendo ordenado a fazer exatamente isso: remover todo o conhecimento e memórias de Bartolomeu Kuma. Como se não bastasse ter vivido uma vida como escravo, Kuma teve até a última gota da sua liberdade tomada pelo governo, mas a única coisa que esse homem tem para retribuir ao mundo é gratidão. O homem que perdeu tudo se despede pela última vez de sua filha Bonnie, pelo menos por enquanto. Esse capítulo levantou algumas suspeitas muito interessantes, como Kizaru fazendo a dança de Nika ao lado de Kuma, Vegapunk e os outros. Então será que ainda veremos o almirante se tornando um aliado do Luffy? Vimos também o Kuma ser diretamente comparado ao Barba Branca, evidenciando a possível raça em comum entre eles, a reação do mundo ao Kuma ter se tornado um Shichibukai, e ainda vimos o Ace mencionar um antigo Shichibukai derrotado por ele, que não foi o Jinbe, e que se tornou o mais novo candidato a ser o homem marcado pelas chamas e que nos levará ao último Road Poneglyph dessa história. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais nessa análise completaça do capítulo 1100 do mangá de One Piece. Muita coisa legal pra gente comentar no vídeo de hoje, então já chega como sempre dando aquela patada no botão do like e vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra continuar navegando pelo universo de One Piece. Começamos o capítulo então vendo a chegada da marinha na ilha de Egghead, e podemos ver o Kizaru como sempre ali no drip, né? E ainda o contra-almirante D.S. Drake. Depois a gente vai falar mais sobre o Kizaru, mas primeiro temos toda a negociação do Vegapunk conversando diretamente com o Gorosei Saturno para que o Kuma se tornasse o seu objeto de estudo e os seus clones fizessem parte da linha de frente da marinha. Obviamente que o Gorosei Saturno se preocupa em algum nível, né, com a imagem da instituição, e inicialmente diz que ter o rosto de um pirata e um revolucionário como a imagem de pacificador da marinha seria um tanto contraditório. Então, para isso, o Kuma precisaria primeiro se tornar um Shichibukai, segundo, que ele próprio se tornasse uma arma humana da marinha e, no fim, ele tivesse a sua personalidade e memória completamente apagadas. Claro, né, que esses dois últimos pontos são um exagero por parte do Gorosei, porque ele obviamente quer ferrar pessoalmente a vida do Kuma pelo motivo que a gente suspeita, né? E podemos ver como o Vegapunk se revolta profundamente com essa imposição, ficando com uma raiva que a gente nunca tinha visto antes partindo do personagem. Então será que ele realmente ia só acatar essa decisão e não ia tentar arrumar uma contramedida para evitar que o Kuma fosse completamente morto? É o que a gente espera que venha acontecer e que ele tenha feito. Mas quando a gente pensava que o Kuma ficaria completamente abalado com essa proposta, para nossa surpresa, ele se mostra completamente grato e feliz por finalmente saber que a Bonnie poderia ser curada e continuar viva, galera. Mais uma página muito emocionante por parte do Oda e uma das melhores desse capítulo. Bom, o tratamento da Bonnie levaria 6 meses, mas ela precisaria ficar mais 1 ano sem se expor ao sol, totalizando nesse caso, né, 1 ano e meio, enquanto as modificações do Kuma levariam pelo menos 2 anos. Então, como a Bonnie seria curada antes das modificações do Kuma, o governo manteria ela em cativeiro até que o Kuma fosse completamente modificado e depois disso ela poderia ser livre. O problema, galera, é que ela só seria libertada pelo governo depois do Kuma ser completamente modificado, o que significa que ele nunca mais veria ela depois dela ser finalmente curada, ou seja, depois dela ser curada, eles nunca poderiam viajar pelo mundo como eles sonhavam em fazer. E a última parte do acordo, como a gente sabe, né, seria a Bonnie não saber de nada do que estava acontecendo e fosse levada de volta para a igreja onde eles viviam, depois dessa fase inicial do tratamento de 6 meses. Agora, a pergunta que fica é, então por que o Akainu capturou novamente a Bonnie, se naquela altura o Kuma já havia sido morto e a Bonnie já poderia ser finalmente livre? E a resposta para isso é que, diferente do que a gente pensava, é provável que o Akainu não tenha capturado ela naquele momento, mas sim libertado ela pelo acordo que foi feito com o governo. No caso, galera, o Barba Negra só chegou a capturar ela por acaso e tentou entregar para a marinha, mas o Akainu provavelmente sabia do acordo
acordo e só libertou ela, por isso, né, que vemos ela livre hoje em dia. Senão a gente precisaria de mais uma resposta, que seria como ela teria conseguido se livrar das mãos do governo mais uma vez. Só que a fala do Akainu, dizendo que ele chegou a tremer quando a Bonnie fugiu das mãos do governo, sugere que ela tenha escapado antes do prazo combinado. Só que como ela chegou a ser capturada ali pelo Akainu depois do Kuma ser completamente modificado e morto, então é provável, né, que eles só tenham deixado ela livre mesmo. Afinal, o acordo já tinha sido cumprido. Acordo feito, e agora os próximos 6 meses seriam passados dentro da ilha de Egghead, com o Kuma aproveitando os seus últimos momentos com a sua filha. Vegapunk fica completamente pirado, galera, querendo se dividir em mais 5 clones seus para poder trabalhar ainda mais rápido. Então, né, foi daí que ele tirou a ideia de criar os seus próprios satélites. Temos um frame muito bom da Bonnie e do Kuma lado a lado, com ambos sendo tratados, mas um deles tendo a sua vida prolongada, enquanto o outro tendo a sua vida tomada. Vemos a Bonnie criando um desenho do Kuma que depois vimos ele usando como a sua própria Jolly Roger do seu navio pirata, e depois a galera dividindo uma pizza gigante e fazendo a dancinha do Deus do Sol Nika. E adivinha quem estava dançando junto no meio da galera? O próprio almirante Kizaru. que é isso? Vamos lá, galera. O Kizaru, ele presenciou toda a negociação feita pelo governo, né, com o Vegapunk, enfim, e passou boa parte ali do tempo convivendo com a turminha na ilha de Egghead. Então isso obviamente fez com que ele criasse um certo apego com todas aquelas pessoas, e por isso ele demonstrou mais de uma vez não querer ter que enfrentar a Bonnie, o Sentomaru ou sequer matar o Vegapunk nesse arco atual. Inclusive, eu cheguei a levantar a possibilidade do Kizaru estar fazendo corpo mole para não ter que enfrentar o Luffy com tudo, porque no fundo ele não quer que ninguém ali seja morto. E eu falei que vocês não estavam preparados para essa conversa na época. Mas agora, com o próprio Kizaru fazendo a dancinha do Deus do Sol Nika, vocês têm alguma dúvida disso? De que ele tá caído ali no chão com a mão no rosto de propósito? Isso, galera, inclusive levantou a possibilidade do Kizaru ser mais um almirante que pode acabar se afeiçoando ao Luffy. Quem sabe com ele se virando contra o próprio Gorosei Saturno nesse arco e traindo a marinha e o governo. Olha, galera, na minha opinião, por mais que a gente tenha visto o Kizaru participando desse flashback, que a gente tenha visto ele evitando ter que matar o Vegapunk, eu não acho que a história deu uma atenção grande o suficiente para o Kizaru para que a gente tenha uma reviravolta como essa. Então eu diria que pelo menos nesse arco, eu não acho que o Kizaru ele vai se virar diretamente contra o governo, mas sim que ele vai continuar fazendo o corpo mole para não ter que sujar as mãos de sangue ele próprio. Até porque o grande protagonismo desse arco, pelo menos eu acredito, né, que precisa ser dado ao Kuma, despertando no robô do século perdido. E se o Kizaru ele decidir virar a casaca nesse momento, isso pode acabar ofuscando o brilho do Kuma, figurativamente e literalmente também. Mas ainda assim, galera, foi muito engraçado ver ele fazendo a dancinha de Nika, né? Particularmente, eu acredito que o Kuma tenha contado um pouco da história de Nika para todos eles ali, e pode ser que agora o Kizaru ele tenha pleno conhecimento de que aquilo que ele fez ali, dançando com a galera, se tratava da fruta do próprio Luffy, que agora, né, chegou a ser despertada. Então vamos ver que tipo de posição o Kizaru ele deve tomar mais pra frente na história, que eu não acredito que vai ser uma posição radical, pelo menos por agora, né? Particularmente, eu ainda gostaria de ver o Kizaru sendo derrotado pelo Barba Negra, para profetizar, de certa forma, o que ele havia dito sobre a sua fruta das trevas, dela ser capaz de sugar até mesmo a luz. Inclusive, né, a gente viu o próprio bando do Barba Negra indo até a ilha de Egghead agora, mesmo não sendo exatamente o Barba Negra, já pode ser uma conexão ali entre eles, né, que pode resultar, no fim das contas, numa batalha como essa. Voltando ao capítulo, os 6 meses se passaram e tanto a Bonnie quanto o Kuma voltam para o Reino Sorbet e vemos que uma agente da Cyberpol foi junto para assegurar que a Bonnie não fugisse. Seu nome é Alpha e ela vai disfarçada de enfermeira cuidar da criança. E olha,
Eu acho que eu também tô precisando de uma enfermeira, eu também tô precisando ser cuidado. Não me importaria viver em cativeiro se fosse por isso. E temos finalmente o grande momento da despedida entre eles, onde o Kuma agradece a Bonnie por ter nascido, mostrando pra gente, né, que independente das circunstâncias, uma criança nunca pode ser tratada como uma maldição, mas sempre uma bênção que vai te proporcionar um amor quase que incondicional. E galera, aqui uma reflexão. Toda essa ideia da doença da Bonnie é muito simbólica porque essa doença literalmente afasta as pessoas do sol, como se ela dissesse, olha, não fique perto do sol, com esse sol sendo não só o sol literal, mas também o próprio deus do sol Nika, de forma figurada aqui. Ou seja, fique longe dessas ideias de liberdade e dessas crenças. Só que mesmo sendo obrigada a ficar longe do sol físico e presos no lugar fechado e sem janelas, essa doença não impediu que a mensagem de Nika fosse passada entre eles, fazendo com que eles nunca perdessem essa esperança de um dia ver a luz do sol e de um dia serem finalmente livres. Kuma então se torna oficialmente um Shichibukai e podemos ver a reação do mundo a esse evento, mais especificamente a reação dos outros Shichibukais da época ao descobrirem o seu novo colega de trabalho. O destaque dessa parte vai para a reação da Álvida, que aparece por algum motivo muito específico nesse capítulo, que diz que o Kuma parece tão grande quanto o Barba Branca. Olha só esse Oda, galera. Então sim, desde que o Kuma ele foi revelado pertencer à tal raça dos bucaneiros, imediatamente a gente correlacionou isso ao Barba Branca. Ambos eram extremamente parecidos, seja quando eles eram crianças, com esse corpo grande e robusto, né, meio arredondado, ou até mesmo hoje em dia, com os dois também sendo muito altos e parrudos e tendo um formato de rosto muito parecido com o queixo triplo deles. E agora, galera, temos uma perspectiva de alguém de dentro da própria obra também evidenciando essa mesma semelhança que a gente, né? E fortalecendo a ideia de que o Barba Branca era alguém mais especial do que o que a gente pensava, possivelmente pertencendo à mesma raça do próprio Joy Boy no século perdido, se a gente for lembrar do tamanho daquele segundo chapéu de palha gigante, né? Quem sabe seria ali proporcionalmente igual ao tamanho da cabeça do Barba Branca, quem sabe, ou do próprio Kuma. E outra reação muito curiosa que tivemos nesse capítulo foi a do Ace. Lá no início do capítulo vimos o Saturno dizer que o Ace havia derrotado um dos Shichibukais, então o governo estava procurando um substituto para aquela vaga, né? Curioso que quando os Shichibukais eles são derrotados, normalmente eles dão um jeito de substituir, né? Imediatamente a gente é levado a pensar no Jinbe, já que eles se enfrentaram por vários dias seguidos no passado e a batalha terminou numa espécie de empate técnico ali, mas com o Ace levando uma certa vantagem, afinal ele ainda se levantou para tentar enfrentar o Barba Branca em seguida. Só que depois, no final do capítulo, vemos o próprio Ace conversando com o Jinbe sobre o governo mundial finalmente ter arranjado um substituto que era, como a gente sabe, o Bartolomeu Kuma. Só que se a gente for reparar na cronologia, não faz sentido ele ter se referido ao Jinbe nessa conversa, já que o Jinbe permaneceu como um Shichibukai até o início da Guerra de Marineford, que foi quando ele se recusou a lutar e acabou, né, tendo o seu título revogado e sendo preso como um traidor. Ou seja, o Ace chegou a derrotar um outro Shichibukai que a gente não faz a menor ideia de quem seja, e talvez seja por isso que ele tenha recebido a proposta de ser um Shichibukai ele próprio. Para quem não lembra, o Ace ele chegou a receber esse mesmo convite do governo. Agora, se o Oda ele colocou isso na história, então isso não pode ser à toa. Sabemos que o Ace tinha poderes de fogo, então o seu oponente certamente recebeu marcas de queimadura ao ser derrotado, e isso significa que esse pode ser o tal homem marcado pelas chamas que nos levará ao último Road Poneglyph. Já no final do capítulo vemos o Kuma navegando pelos mares e chegando até a ilha Dawn, onde fica a Vila Fuchsia. Nisso podemos ver o Luffy mais ou menos ali com seus 10 aninhos de idade. Mas o que será que o Kuma foi fazer ali? Bom, galera, o Kuma provavelmente sabia que aquele era o filho do Dragon desde aquela época, né? Então isso por si só já seria um motivo para que ele quisesse conhecer o filho do seu chefe, né? Do seu ex-chefe, pelo menos
por curiosidade ali. Mas vale lembrar, né, que nessa época o Luffy ele já tinha comido a sua fruta da borracha. Então, dependendo do nível de conhecimento que o Kuma tinha sobre Nika, talvez ele tivesse pelo menos uma suspeita de que aquele garoto seria mais do que só um garoto de borracha. Galera, o Oda ele tem dado uma importância tão grande pro personagem do Kuma que, mais uma vez, eu queria reforçar uma ideia que eu trouxe aqui pro canal meses atrás, que é a ideia da fruta, da própria fruta do Kuma, também ser muito mais importante para a história do que o que a gente pensa. Ou seja, não seria só o personagem que receberia um destaque enorme, mas a sua fruta também. E o que eu acredito é que no passado a Rainha Lily fosse a antiga usuária da fruta da patinha e teria sido dessa forma que ela tenha disparado todos os poneglyphs ao redor do mundo, já que Imo responsabiliza ela por ter feito isso e com esse poder ela poderia fazer isso instantaneamente. E tem gente, inclusive, acreditando que a próxima usuária dessa fruta talvez venha a ser a sua descendente direta, a atual rainha de Alabasta, Nefertari Vivi. Isso eu ainda não coloco a minha pata no fogo, mas que a rainha Lily no passado tinha essa fruta, meu amigo. Eu apostaria tudo nessa se eu ainda tivesse cu. Enfim, galera, como sempre eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários e você pode conferir o último vídeo aqui do canal que vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir desse lado aqui e continuar navegando aqui pelo canal, beleza? Até a próxima, tchau!